Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Queridos, para que nós fomos chamados por Jesus? Para que nós fomos chamados por Jesus? Uma das coisas fundamentais para as quais todos nós fomos chamados foi para sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos de Jesus. Quando Jesus iniciou seu ministério, nós lemos nos evangelhos como ele foi chamando pessoas, e chamou para serem discípulos. E o objetivo é que mais adiante eles fossem enviados como discípulos para fazer discípulos. Nós lemos isso também como ele reuniu um grupo de 12. A gente lê isso em Lucas 6, por exemplo, né? Chamou discípulos, que ele também chamou esse grupo mais seleto, mais restrito, ele chamou de apóstolos também, né? Mas a última palavra no Evangelho de Mateus, que Jesus ordena, em Mateus 28, versículos 19 e 20, Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos ensinei, que vos passei. Então, essa é uma das funções fundamentais, uma das tarefas fundamentais para nós como igreja, é a tarefa de fazer discípulos. O Senhor nos chamou para sermos discípulos dele e para fazermos discípulos. Então, essa é uma das partes da missão, centrais da missão que nós temos. E isso também faz parte da nossa comunidade. Quem está com a camiseta preta que tem escrito atrás das costas? Por favor, o César, fica uma vez em pé, só para nós olharmos agora. O César está com a camiseta. Porque essa é a camiseta da comunidade. Ela está dizendo 3 ênfases da nossa comunidade. Pode ir de novo? Para quem puder. Evangelização, discipulado e comunhão. Aliás, são 3 coisas que são bem o foco dos nossos pequenos grupos. Porque onde é que nós exercitamos o nosso amor ao próximo? No culto, nós adoramos a Deus, exercitamos nosso amor a Deus, nossa adoração a Deus. Mas é difícil nós, na prática, exercitarmos o nosso amor ao próximo no contexto do culto. Mas no pequeno grupo, isso é o lugar da comunhão. É o lugar de nós amarmos uns aos outros, exercitarmos o amor uns aos outros. Os pequenos grupos também são um lugar para nós evangelizarmos, isto é, convidar outras pessoas para chegar ao pequeno grupo, chegar à igreja, para chegarem à fé e serem salvos, e se tornarem discípulos de Jesus. Essa é uma das coisas centrais também do pequeno grupo. E a outra coisa é o próprio discipulado, porque aquilo que hoje aqui é ensinado, como é que nós vamos colocar isso em prática? Para isso, o pequeno grupo é fundamental, de nos ajudar a colocar em prática. Por isso que o pequeno grupo, o líder sempre vai concluir, no final, trabalhando com o grupo, que vamos na prática fazer com isso que nós ouvimos no último domingo no culto, e que nós lemos no texto que nós acabamos de ler. O que na prática vamos fazer? Porque na nossa vida, nada muda se nós não tomarmos passos práticos. Tudo fica só acumulação de conhecimentos. Então, o discipulado, o fazer discípulo, ser discípulo e fazer discípulo é uma das coisas centrais para a nossa comunidade, para nós como igreja. E isso tem um foco muito grande nos pequenos grupos. Aliás, eu quero convidar, o curso vai ser 4 domingos, das 8h30 até as 10h30,
domingo que vem, até o dia 5, sempre das 8h30 até as 10h30, está aberto para quem quiser participar, mas eu quero convidar todos os líderes, e os que estão em pequenos grupos, os líderes, tragam pelo menos mais 3 pessoas, quer dizer, pelo menos 4 de cada grupo, espero, para nós olharmos bem a visão do trabalho de pequeno grupo, nós aprofundarmos nisso, e nós olharmos isso muito bem. Quero animar nesse sentido, eu quero convidar realmente, falem com o Davi, comunique para ele, eu vou fazer esse curso. Então, ele já põe seu nome na lista, porque eu também preciso fazer cópias, porque vocês vão receber na íntegra o que vou passar nesse curso. Agora, com relação ao discipulado, como é que o discipulado acontece na igreja? Bem, de alguma forma, o culto com o ensino, com a adoração, faz parte do discipulado. Faz também parte dos pequenos grupos, ali é um lugar central. E também faz parte, à medida que você assume o ministério. O que, como igreja, nós queremos? 3 coisas que vocês estejam envolvidos: no culto, no pequeno grupo e no ministério. Ok? Aí isso faz parte quando todos que chegam estão nesses 3 níveis, nós entendemos que essas são pessoas que estão sendo discípulos de Jesus. Tá? Agora, em termos, como é que acontece o nosso discipulado, o nosso programa de discipulado em nossa igreja aqui em Três Lagoas, na igreja luterana aqui em Três Lagoas? Nós temos 3 níveis. O primeiro nível é um nível básico, que é pensado para pessoas que são novas na fé e não têm assim uma base ainda. Às vezes até já tem uma caminhada de fé mais longa, mas não tem a base. Então nós trabalhamos, depois de olhar, esse livro é mais evangelístico, depois desse livro nós temos esses 2 livros verdes. Aqui o Discípulo em Formação, que é 12 semanas, mais 12 semanas Discípulo em Crescimento, esse livro que eu escrevi. Então são meio ano sendo acometido. Isso pode acontecer de forma individual, ou pode acontecer também em grupinhos, que pode ser feito. Normalmente os líderes dos pequenos grupos designam pessoas novas que não têm feito ainda, devem cuidar disso para que a pessoa possa ter as bases. Né? Normalmente depois do primeiro livro, Discípulo em Formação, também as pessoas são já admitidas oficialmente como membro da igreja. Então esse é o discipulado básico. O discipulado no segundo nível, num nível geral para todos os membros, acontece nos nossos pequenos grupos. E nós estamos reformulando um pouco a nossa visão, porque Deus nos mostrado algumas coisas. Que dentro do nosso pequeno grupo, nós dividimos a parte da edificação em 2 partes. Na segunda parte, o foco vai ser um discipulado. Vai ser mais como colocar em prática na nossa vida aquilo que Jesus nos ensinou e que aprendemos na palavra. Já vem do domingo anterior, vem desse texto, por exemplo, o que tiver hoje, foi ensinado, é um assunto para tentar ver como colocar isso em prática, que faz parte do discipulado. E daí com a ministração que é feita. Isso é um discipulado para todos os membros. E esse discipulado significa que nós estamos nos tornando mais semelhantes a Jesus, vamos aprendendo com Jesus e nos tornando mais semelhantes com Ele. E nós temos um nível para liderança. Para lideranças e pessoas com potencial para liderar e ajudar a liderar alguma coisa, nós temos os microgrupos de discipulado para liderança que usam a Bíblia do discipulado como base. Então nós temos o nosso discipulado em 3 níveis que nós trabalhamos. Mas hoje eu queria falar, eu estava orando sobre a mensagem, eu tinha um monte de coisa na cabeça umas 3 semanas atrás, né, ou 14 dias atrás, ainda pensei sobre a Santa Ceia, explicar de novo sobre a Santa Ceia, pensei uma série de coisas. Mas aí estava pedindo para Deus, e quando estava assim no quarto de oração, na minha hora de meditação, que normalmente tem depois do café da manhã, e como sou um aposentado, tenho mais tempo, então eu tenho ali uma hora e meia, a sós, depois Marli e eu fazemos meditação em conjunto com os 2 devocionários que nós usamos. Mas quando estava sós, eu estava orando, e aí me caiu um texto que fala sobre marcas de um verdadeiro discípulo. E aí
percebi que, assim, para mim é bem claro que no Evangelho de João, Jesus fala de 3 marcas, pelo menos, de um verdadeiro discípulo. Bem, falar das 3, depois concluir seria demais, vou ficar numa só. A segunda e terceira ficam para mais adiante, para uma outra vez. Mas eu gostaria de que vocês abrissem no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. João 8. João 8, versículo 31 e 32, nós lemos assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu leio de novo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, uma das marcas de um discípulo verdadeiro é permanecer na palavra de Jesus. Um discípulo verdadeiro é alguém que permanece na palavra de Jesus. Isso caracteriza alguém que é discípulo. Então, nesses 2 versículos, na realidade, nós podemos perceber um ensino bastante completo sobre ser discípulo. E eu gostaria de destacar 4 coisas que aparecem, 4 características de um verdadeiro discípulo. Características de um discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, para ser um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, é preciso crer. Jesus diz, nós lemos aqui assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, deixa eu ler de novo aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Eram pessoas que haviam crido. Então, a primeira característica de um discípulo é alguém que crê. Quando você começa a aceitar Jesus, e você começa a aceitar que os ensinos de Jesus são verdadeiros, você está começando a se tornar um discípulo de Jesus. Enquanto você não tem esse reconhecimento, alguém não tem esse reconhecimento de que Jesus é o Salvador, é o Senhor, ou que os ensinos de Jesus, que Jesus ensina, é a verdade, e é o que realmente importa. Enquanto não tiver essa base, não é discípulo de Jesus. Mas quando nós começamos a crer em Jesus, e crer que os ensinos de Jesus são a verdade, e que vão nos libertar e vão nos transformar, então você começa a ser um discípulo de Jesus. Quando você começa a aceitar que o que Jesus ensinou sobre o amor de Deus para conosco, quando você começa a aceitar como verdadeiro que aquilo que Jesus ensinou sobre o pecado e as consequências disso na nossa vida, quando você começa a aceitar o ensino de Jesus sobre o que Jesus falou sobre a vida, o que é ter vida, você está se tornando um discípulo de Jesus. Essa é a primeira característica de discípulo de Jesus. Alguém que crê e que reconhece o que Jesus ensinou é verdade, e a pessoa começa a aceitar o que Jesus ensinou. A segunda coisa que então fala aqui, é isso que está o foco central aqui. Ser um discípulo significa permanecer constantemente na palavra de Jesus. Permanecer
Não é simplesmente ocasionalmente ouvir, ou ocasionalmente uma coisa aceita, outra não aceita, mas é permanecer na palavra, naquilo que Jesus ensinou, que nós temos nas Escrituras. Isso caracteriza, agora Jesus diz, esse é verdadeiramente discípulo. O que significa você permanecer na palavra de Jesus? Eu quero dizer que isso implica em 4 coisas. Permanecer na palavra de Jesus, em primeiro lugar, implica em ouvir de forma regular a palavra de Deus. Porque o permanecer significa regularidade. Então, permanecer na palavra de Jesus, em primeiro lugar, significa ouvir de forma regular a palavra de Jesus. Um discípulo de Jesus é uma pessoa que ouve a palavra, porque ele procura ouvir a voz de Jesus, a voz de Deus, para a sua vida. Discípulo de Jesus é a pessoa que não toma decisões sem consultar a Jesus, sem orar, sem procurar conhecer o que Jesus ensinou a respeito do assunto que eu preciso tomar uma decisão. Então essa é a primeira coisa, a primeira característica de permanecer, o que significa permanecer na palavra de Jesus, é ouvir de forma regular a palavra de Deus. Segundo lugar, implica em estar aprendendo constantemente de Jesus. A palavra discípulo, na língua original do Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, a palavra discípulo é matetes. E matetes, na língua original, significa o quê? Significa simplesmente o que aprende. Matetes, discípulo, essa palavra significa aquele que aprende. Então, o cristão deve ser alguém sempre aprendendo de Jesus. O discípulo é alguém que sempre está aprendendo de Jesus, através da sua vida. No momento que alguém, um cristão, fecha sua mente para os ensinos de Jesus, deixou de ser discípulo. Acabou, não é mais discípulo. Não é discípulo. Terceiro lugar, permanecer na palavra de Jesus implica penetrar constantemente na verdade, da verdade da qual a palavra de Jesus, as palavras de Jesus estão repletas. Jesus fala que a verdade vos libertará, se conhecereis a verdade. Ninguém que leu os ensinos de Jesus na Bíblia entendeu toda a verdade. Se você leu a Bíblia 10 vezes, você ainda não entendeu toda a palavra. Se você leu e estudou a Bíblia 100 vezes, você ainda não entendeu tudo. Sempre vai surgir novas coisas que o Espírito Santo você vai revelar nos ensinos de Jesus para você aprender. Eu estou indo para 78 anos, estou com 77,5. Continua aprendendo. Continua aprendendo. Então, a característica de um discípulo é que ele é como um garimpeiro de ouro. Está garimpando as Escrituras para achar a pepita de ouro sempre. A nova pepita de ouro. Sempre há coisas novas que o Espírito de Deus nos revela através dos ensinos de Jesus. Então, a terceira coisa que implica no permanecer na palavra de Jesus, de permanecer na palavra do Senhor, implica penetrar, garimpar, penetrar constantemente na verdade, que é, em último análise, a verdade é Jesus mesmo, que diz, eu sou a verdade. Mas a sua palavra também, ele diz, a minha palavra é a verdade. Em quarto lugar, permanecer na palavra de Jesus implica em obedecer de uma forma contínua a essa palavra de Jesus.
Nós não estudamos a palavra de Deus nos nossos pequenos grupos, ou ouvimos aqui. Nós não aprendemos a palavra de Deus para aumentar os nossos conhecimentos, ou para ter uma satisfação por alguma coisa. Não. Nós aprendemos a palavra de Jesus para descobrir o que Deus quer de nós. Nós ouvimos a palavra, nós estudamos a palavra, nós aprofundamos nela para entender o que Deus quer de nós. E o que Ele nos oferece. Também não só o que Ele quer de nós, mas Ele quer nos oferecer também, acima de tudo, né? Então, o discípulo é aquele que aprende como agir. Isso significa tudo aquilo que não está conforme o ensino de Jesus na nossa vida vai se modificando. Há transformações dentro da nossa vida que vão acontecendo. Permanecer na palavra de Jesus significa que nós vamos transformar os ensinos, aquilo que nós aprendemos, em ação, na prática. Então, isso é o segundo aspecto sobre essas características do verdadeiro discípulo. Uma terceira coisa que caracteriza um verdadeiro discípulo, com base nisso aqui, é que no processo de eu ser um discípulo, de estar ouvindo a palavra e praticando, surge o conhecimento da verdade. Há muitas coisas no mundo que se oferecem como conhecimento da verdade. Pessoalmente, eu, no tempo de jovem, fui muito à procura, porque eu não queria errar a minha vida, no sentido de vida, de ter passado por esse mundo sem ter sido aquilo que deveria ter sido. Então, eu fui muito atrás de verdade. Eu estudei as filosofias, eu estudei também mesmo coisas como marxismo e o existencialismo, essas filosofias, mas eu também fui, por um meio ano mais ou menos, eu fui macrobiótico. Macrobiótico é uma comida que tem uma filosofia de como você come de uma forma equilibrada. Tentando descobrir a verdade na vida. Na realidade, a verdade está nas Escrituras. A tua palavra é a verdade. Na verdade, Jesus é a verdade. Mas é no processo de eu estar permanecendo em Jesus, eu estar diante da palavra de Deus, é que eu vou conhecer a verdade. Aprender de Jesus é aprender a verdade. Conhecereis a verdade, diz Jesus aqui. E qual é a verdade que nós vamos conhecer? Para essa pergunta, dá para dar muitas respostas, mas de uma forma resumida. Qual é a verdade? A verdade que Jesus nos mostra são os verdadeiros valores da nossa vida. Aquilo que realmente é o valor, são os valores. Ali está a verdade. Há uma pergunta fundamental para a qual todo ser humano precisa dar uma resposta, seja consciente ou inconscientemente. A pergunta é: a que dedicarei a minha vida? Você precisa responder: a que você vai dedicar a sua vida? Na minha juventude, foi uma das coisas que eu procurei profundamente. Isso me fez estudar. Isso me fez, finalmente foi olhar mais a fundo, olhar a Bíblia mais a fundo e cheguei lá. Mas nós temos que nos perguntar na nossa vida, responder essa pergunta: a que vou dedicar a minha vida? Eu vou dedicar a minha vida a uma carreira? Política, militar, ou médico, sei lá, alguma carreira? É esse o sentido para a minha vida? Eu vou dedicar a minha vida a acumular coisas materiais? Eu vou dedicar a minha vida ao prazer? Eu vou dedicar a minha vida a buscar e servir a Deus.
servir ao Senhor. Disso vai depender o que vai ser da nossa vida e o que vai ser da nossa vida além da nossa morte também. Então, a verdade que Jesus nos traz, ela nos permite estabelecer corretamente os valores, a escala de valores. Nós precisamos de lazer, prazer? Precisamos. Nós precisamos de coisas materiais? Precisamos. Nós precisamos, de alguma forma, de exercer uma carreira? Precisamos. Mas nós precisamos achar o lugar certo dessas coisas, numa escala de valores. Deus e as coisas do reino em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso Jesus ensinou. Então, há uma escala de valores. Antes de tudo, vou buscar a Deus, a sua palavra. Vou andar intimamente com Jesus, aprender profundamente de Jesus. É andar com Ele. Quarto e último lugar. O que esses dois versículos nos dizem? No final diz assim aqui no versículo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quarto lugar, é o fato de ser discípulo é que nos vai dar liberdade. Ser discípulo nos liberta. E a verdade os libertará. Pois que, sendo discípulos, no processo de sermos sempre discípulos, nós vamos conhecendo Jesus, que é a verdade, nós vamos conhecendo a palavra, que é a verdade, e nós vamos, a partir do conhecimento da verdade, vamos ser libertos. O fato de ser discípulos nos confere ao menos 4 liberdades, que eu quero citar agora para finalizar. Em primeiro lugar, nos liberta do medo. Nos liberta do medo. O fato de você ser um discípulo de Jesus torna-te alguém que não precisa mais ter medo. Você nunca mais voltará a caminhar sozinho. Sendo discípulo de Jesus, você não anda, não precisa mais ter medo que está sozinho nesse mundo, está abandonado. Para sempre, você caminha na companhia de Jesus. E na presença dele, todo medo, todo temor se superam, desaparecem. Você não precisa mais ter medo do diabo, não precisa ter mais medo da morte, você não precisa ter mais medo das consequências de besteira que já fez, porque Jesus perdoou. E você pode confiar, você não precisa, você é liberto do medo. Primeira coisa. Você é liberto em segundo lugar do próprio eu. A verdade nos liberta do nosso próprio eu. Muitas pessoas reconhecem que o seu maior obstáculo, o seu maior inimigo, o inimigo mais ferrenho que tem na sua vida, é a própria pessoa. Eu sou o meu grande problema. E é bom quando chegamos a essa conclusão. E Jesus nos liberta do nosso eu egoísta e nos transforma num eu que olha os outros antes do que a si mesmo, os que nos cercam. Há muitas pessoas que estão dizendo: eu não consigo mudar. Eu tenho tentado, mas eu não consigo. Não é assim muitas vezes? O poder e a presença de Jesus, à medida que nós permanecemos na sua palavra, é que vai nos dando poder para ser libertos do nosso próprio ego, do nosso próprio eu egoísta. Terceiro lugar, a verdade nos liberta dos demais, dos outros.
A vida de muitas pessoas está dominado pelo que os outros falam, que os outros pensam. E a pessoa tem medo do que os outros pensam, que os outros falam. Quando você está na verdade, você sabe em primeiro lugar, bem, eu erro. Mas Jesus perdoou, pronto. E não precisa me mostrar como alguém que não tem defeito. Eu tenho defeitos. Nós temos nossas falhas. Mas Jesus cobriu os defeitos, as falhas, os erros. Jesus cobriu. Não precisa me justificar. Jesus já justificou. Além disso, à medida que você está com outras pessoas, pensar sobre, você não precisa mais temer o que os outros estão falando, o que os outros vão pensar sobre o que você está fazendo, que decisões que você toma, porque você aprende a temer não as pessoas, você teme a Deus. Você procura não deixar-se determinar a sua vida pelo que os outros pensam, pelos que os outros dizem, mas pelo que Deus diz. E Deus, antes de tudo, diz: eu amo você. Antes de tudo, Deus diz: eu amo você. Deus amou o mundo, e quando fala aqui o mundo, significa o mundo que está caído no pecado. Jesus ama mesmo o mundo, mesmo o pecador, Jesus ama. Essa é a primeira coisa. Esse é um bom começo. E Jesus diz, aliás, o apóstolo Paulo diz em Romanos: e se Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, estávamos longe dele, já nos amou, quanto mais Ele nos ama agora que estamos em Cristo, somos seus filhos, tanto mais nos ama. Então essa é a primeira coisa que Deus diz: nós tememos e vamos ouvir o que Deus diz, e não o que os outros dizem. Eu estou livre disto. Nós ficamos livres disto. E em quarto e último lugar, nós também, a verdade que no processo de discipulado, verdadeiramente sendo discípulos e permanecendo na palavra, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A verdade também nos liberta do pecado. Em primeiro lugar, pelo perdão. E quando você chegar o dia do juízo final, o diabo chegar por acaso, e possivelmente, ele vai dizer: oi, fez isso de errado, pecou aqui, fez isso, aquilo lá, fez aquilo lá, como é que vai ser agraciado, vai para o céu? É meu. Nesse momento Jesus vai dizer: epa, Jesus é o advogado. Eu morri por ele, pelos seus pecados todos, grandes, pequenos, eu perdoei. É isso que nós confiamos. E estou livre do julgamento, do juízo. Por isso nós não precisamos temer o juízo. O juízo tem que temer quem não quer saber de Deus, quem não crê em Jesus. É sim. Mas não quando somos discípulos. Mas não só isso que nos liberta do pecado, mas também nos liberta da tendência pecaminosa que tem dentro de nós. Lembra aquela mulher que foi trazida porque foi pega em adultério? Não sei por que não trouxeram um homem para apedrejar também, né? Mas trouxeram só a mulher, né? Porque se ela estava cometendo pecado, não era, né? Mas trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem. Eles queriam, na verdade, só que queriam pegar Jesus numa falha, disseram, né? Queriam que, né? E aí Jesus ficou escrevendo no chão lá, e a turma acusando e tal, falando, até que Jesus levantou e disse: bem, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, porque era a maneira de matar naquela vez. Que atire o primeiro pecado. O que aconteceu? Começando pelo mais velho, até o mais novo, todo mundo foi embora. Por quê? Todo mundo percebeu que todos somos pecadores. Foram embora. E Jesus pergunta para a mulher: ué,
Cadê os homens que te acusaram? Não estão não te acusando mais? Não, foram embora. Nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Não continua a vida que você tinha. Vai e não peques mais. Agora, esse poder de superar vícios que nós temos, maus hábitos que nós podemos ter em nossa vida, e tendências pecaminosas que podem estar dentro de nós, adquiridas alguma. Isso também o Senhor, pela sua verdade, nós no discipulado, na presença dEle, vão ser transformados, vão ser superados. Então, por isso, a primeira marca de um discípulo é permanecer na palavra de Jesus. Amém? Peço que o grupo chegue à frente. Enquanto isso, eu quero desanimar vocês. Que seja um verdadeiro discípulo. Um discípulo verdadeiro. Permaneça na palavra. Busque a palavra. E não só busque para conhecer, busque para praticar. E aí é muito importante que você tenha os irmãos do seu pequeno grupo com você. Eu sei que às vezes isso vai mexer algumas feridinhas e algumas coisas não bem cheirosas na nossa vida. Mas um pequeno grupinho de 3 ou 4, criamos confiança e podemos ir trabalhando as coisas e ser transformados. Seja alguém que cresce na fé, aprendendo com Jesus e aprendendo a pôr em prática a sua palavra. Foque em colocar em prática a palavra de Jesus, permanecendo na palavra do Senhor. Amém.